Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui, amados, para trazer a vocês uma palavra de reflexão no livro de Mateus capítulo 18, versículo 15 até o versículo 22. Na verdade, eu quero, através destas palavras, iniciar uma campanha de oração no período noturno. Eu não vou estipular o horário porque eu volto a trabalhar segunda-feira e eu quero fazer essa campanha 7 dias, uma campanha de perdão. Meu irmão, minha irmã, se você precisa perdoar alguém, aproveite essa campanha e libere perdão. Se você precisa pedir perdão para alguém, aproveite essa campanha e peça perdão. A palavra de Deus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-lo, dizei à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Uma vez mais vos asseguro que, se 2 dentre vós concordardes na terra, em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Muito bem, amados. Nós vamos analisar essa palavra e depois faremos uma oração. Jesus estava ensinando os discípulos acerca de perdão. Ele estava falando: se por acaso eu tiver algum problema com meu irmão, se eu tiver alguma coisa contra meu irmão, se o meu irmão falou algo contra mim, Jesus mandou eu resolver em particular com ele. Jesus disse: se o meu irmão pecar contra mim, que eu devo, em particular, tratar com esse meu irmão. Falar sobre a falta que ele cometeu contra mim. Então Jesus não mandou eu sair fazendo alarde. Ah, fulano de tal falou mal contra mim.
ele mandou eu primeiro tratar com meu irmão, conversar em particular com ele. Jesus diz, converse sobre a falta que cometeu, converse em particular, vai ter com ele, diz o Senhor Jesus, vai ter com ele, converse em particular com ele. Fale com ele, em particular. Jesus não mandou fazer alarde. Ele não disse para mim sair falando assim, o irmão Casimiro falou contra mim, o irmão Anderson falou contra mim, a irmã Regiane, ela andou levantando calúnia contra mim. Não, Jesus mandou eu conversar com eles, falar em particular. Foi isso que Jesus falou. Converse sobre a falta que cometeu. Agora, se ele te der ouvido, então você ganhou teu irmão. Pronto, resolveu o problema. Ele me ouviu, resolveu o problema. Agora, se ele não me der atenção, aí já vira outro assunto. Então leva contigo mais uma ou duas pessoas. O que vai acontecer? Eu vou levar 2 pessoas ou mais que sabe do problema. Porque eu não vou levar uma pessoa que não sabe do problema. Eu não vou chamar alguém e falar para ele assim, o irmão fulano de tal me ofendeu, fez isso contra mim. Você está sabendo? Ele vai falar para mim, não sei. Então eu não vou levar essa pessoa. Eu tenho que levar a pessoa que sabe do problema, que sabe do acontecido. Se tiver uma, eu levo. Se tiver mais que uma, eu levo 2 pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, qualquer acusação seja confirmada. Agora, se eu não tiver esses testemunhos, ou se eu tiver esses testemunhos e a pessoa assim mesmo não reconhece que me ofendeu, mas se eu estou sendo ofendido, eu sinto que eu estou sendo ofendido, então, se ele se recusar a considerar isso, então eu devo levar até a igreja, se ele faz parte da igreja. Agora, se ele não faz parte da igreja, como que fica? Então, aí sim, eu irei levar para um tribunal, mas até agora Jesus está tratando com o cristão. Ele disse, então devo levar para a igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, agora sim, eu devo tratar esse irmão como um pagão, ou como um publicano. Entrego ele para a igreja, resolveu, a igreja não conseguiu resolver o problema, eu considero ele como pagão. Me afasto dele, porque Jesus disse que eu tenho que me afastar de publicano. Ele diz aí, com toda certeza, vos asseguro que todo aquilo que eu ligardes aqui na terra, será ligado nos céus. E tudo que eu desligar na terra, será desligado nos céus. Aí tá, Jesus manda. Eu devo considerar ele como um pagão, como um publicano, me afasto dele, me afastando dele, então eu serei desligado desse problema, tanto aqui na terra como nos céus. Aí ele diz, uma vez mais vos asseguro, que se 2 dentre vós concordares na terra, em qualquer assunto sobre a qual pedirdes, isto lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Fica bem claro aqui. Agora, ele diz, porquanto, onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, aí ele já passa a tratar de um assunto espiritual, dizendo, onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Aí, pronto, ele encerrou esse assunto, aí o Pedro se aproxima de Jesus e diz, Pedro, naquele momento, naquela momentânea de afoite, ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Aí Pedro, ele coloca uma quantidade, ele diz, até 7 vezes?
para Pedro perdoar 7 vezes era o suficiente. Ele achava que era o muito que ele podia fazer. Perdoar 7 vezes uma ofensa, para Pedro era o suficiente, mas Jesus diz assim para ele: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. O que Jesus está falando? Pedro, se teu irmão pecar contra ti, em um único dia, se ele te ofender 70 vezes 7, você libere perdão sobre ele. É difícil, amados. É difícil liberar esse perdão. Muito bem. Agora, em Mateus 5, verso 23 e 24, Jesus diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você agora que tem contra o irmão. Se você ofendeu o irmão, você está levando sua oferta para depositar no altar de Deus. Você está com a oferta. Eu estou com o envelope do dízimo na minha mão. Eu vou devolver esse dízimo, mas no momento que eu estou prestes a devolver o dízimo ou a minha oferta de amor, e eu me lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim, então eu não vou ofertar. Jesus disse assim: deixa perante o altar a tua oferta. Aí ele diz: vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Mateus 5, verso 23 e 24. Esse ensinamento de Jesus, ele é muito profundo, amados. Por quê? Não adianta eu dizimar, não adianta eu ofertar, não adianta eu contribuir, não adianta eu auxiliar outra pessoa se eu tenho mágoa ou se alguém está magoado contra mim. Se eu ofendi uma pessoa e não me reconciliei com ele, tudo que eu estiver fazendo, ainda que eu me esforce para fazer alguma coisa de bem, mas se eu não reconciliar com essa pessoa que eu ofendi, a minha oferta não será aceita por Deus. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também é para com os nossos irmãos. Devemos reconhecer que erramos. Então reconheçamos que a semelhança da cruz também tem 2 linhas a seguir, ou seja, entre o homem com Deus e entre o homem com o seu irmão. Precisa haver essa reconciliação. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão, quem não perdoa não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação determina se vamos receber a bênção de Deus. Determina que receberemos de Deus aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Então, permanecer em nossa vida
sem liberar perdão, não há como receber a graça de Deus. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que, se não perdoamos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Não é o presbítero Gregório que está falando. Não é eu que estou falando. Foi Jesus Cristo, aquele que é a palavra de Deus, o próprio Deus. Foi Ele que disse. Foi Jesus Cristo quem afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso. Ele diz, porque se você não perdoar aos homens a sua ofensa, também o vosso Pai Celeste vos não perdoará. Se, porém, não perdoardes ao homem as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, verso 14 e 15. Então, amados, Deus tem nos dado o seu perdão. Ele oferece o perdão dos nossos pecados gratuitamente, sem que o merecêssemos. E espera que usemos do mesmo Espírito, ou seja, que possamos usar do mesmo Espírito, que nós venhamos ser misericordiosos para com quem nos ofende. Se o meu irmão me ofendeu, eu tenho que usar da mesma misericórdia que o nosso Deus usou comigo. É difícil, é muito difícil. Mas esse é o ensino de Jesus. Não é o presbítero Gregório que está falando, é Jesus. Então precisamos liberar o perdão para quem nos ofendeu. O nosso Pai Celestial, Ele usa do mesmo Espírito na reconciliação. Ele usa o mesmo Espírito de perdoar para que nós venhamos nos reconciliar com o nosso irmão. Então, amados, nós alcançamos a reconciliação com Deus através do Senhor Jesus. Contudo, se nós negamos a perdoar o nosso ofensor, então nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida. Nós vamos interromper aquilo que Deus tinha para fazer em nossa vida, porque nós fechamos o nosso coração. Nós cerramos o nosso coração, nós negamos o perdão para aquele que nos ofendeu. E quando nós fazemos isso, ao fecharmos o nosso coração, nós fechamos também para a graça de Deus. A graça de Deus em nossa vida, Ele leva a nossa reconciliação. E quando nós negamos a reconciliação com o nosso irmão, a graça de Deus está comprometida pela ausência do perdão. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isso em uma das suas parábolas, falando num contexto que envolvia o perdão. Ele diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Essa pessoa que devia 10.000 talentos não tinha
como pagar. Não tendo ele, porém, com que pagar, então ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, postrando-se reverente diante do seu senhor, ele rogou, ele disse para o senhor assim: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." Então o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Agora preste bem atenção o que aconteceu. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agora, esse servo que foi perdoado, que devia 10 talentos, talento é muito mais do que denário. O conservo dele devia 100 denários, era 100 dias de jornada de trabalho. Agora, o talento era muito mais. Se formos calcular o talento, ele devia 10 talentos, era quase um ano de trabalho. Ou mais do que isso. Que talento era comparado com peso de ouro. Mas aquele servo, ele sai e encontra um conservo dele que devia a ele 100 denários. Ou seja, 100 dias de trabalho. Então, ele pega aquela pessoa que devia ele, agarrar essa pessoa, sufoca, quase mata sufocando essa pessoa, dizendo: "Paga-me o que me deve." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implora: "Se paciente comigo, te pagarei." Agora esse servo, ele diz, ele não tem paciência. Ele não quis. Ele pega-se, conserva, ele lança na prisão. Ele ordena que aquela pessoa só saísse da prisão quando saldasse a dívida. Outras pessoas estavam assistindo e vendo o que estava acontecendo, que tinha se passado, se entristeceram e foram e relatou todo o acontecimento para o Senhor. Provavelmente aquele senhor era um rei. E foram relator ao Senhor tudo o que estava acontecendo. Então aquele senhor manda chamar novamente o servo, um malvado, de volta. E interroga ele, diz assim: "Perdoei aquela dívida toda." A dívida não era pouca, era grande. "Eu perdoei aquela dívida toda, porque você me suplicou. Você não devia igualmente compadecer daquele teu conservo, como também eu compadeci de ti?" E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo para a prisão até que pagasse toda a dívida. Aí Jesus diz assim: "Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão." Mateus 18, verso 23 a 35. O que isso significa, meu irmão? Significa que, nessa ilustração dada por Jesus Cristo, que
temos um rei, temos um Senhor e somos devedores. Nós temos uma dívida eterna com o nosso rei. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que o segundo estava ao seu alcance. Aquele segundo poderia até pagar, porque era 100 dias de trabalho. Mas o primeiro, ele tinha uma dívida impagável. Nós, diante de Cristo, nós temos uma dívida eterna. A nossa dívida não era possível a cada um de nós pagar, porque a nossa dívida era falha contra Deus. E Jesus pagou. Ele comprou, na verdade, a nossa dívida. Agora nós somos devedores a Cristo. Sabe aquela dívida que o banco compra? Muitas vezes, várias vezes, o banco tem ligado para mim e diz: Gregório, você tem uma dívida do consignado, nós queremos comprar essa dívida e eu não vendo essa dívida, por enquanto não quero vender, eu continuo pagando essa dívida. E o banco quer comprar a dívida. Por que o banco quer comprar a dívida? Porque eu sou aposentado. Ele comprando minha dívida, eu fico devendo para outro banco. Mas Jesus, ele comprou nossa dívida. Ele pagou o preço por mim e por você. Uma dívida que era impagável. Uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Cada 10 mil talentos da dívida do primeiro servo era equivalente a cerca de quase 200 mil dias de trabalhos. Enquanto que o 100 denário que o outro servo devia era equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Um devia 200 mil dias de trabalhos. 200 mil dias é muito dias. Eu tenho uma dívida com o banco que vai findar em 2028. Agora, imagina só que é 84 meses que eu estou devendo para o banco. Agora, 200 mil dias de trabalho é muito dias. E o outro só devia 100 dias de trabalhos. Esta é a diferença. Revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus e que Cristo pagou por nós. Era impagável. Estávamos destinados à prisão ou à escravidão eterna. Contudo, Jesus pagou. Ele pagou nossa dívida. Ele usou de benevolência para conosco. Nós não merecíamos, mas ele voluntariamente assumiu nosso lugar e perdoou. Portanto, ele espera que façamos o mesmo, amado. O cristão que foi perdoado de seu pecado e recusa a perdoar um irmão que lhe ofendeu, um irmão que muitas vezes causou algum pequeno ressentimento na vida da pessoa, e você não libera perdão, então você impede a graça de Deus tocar sua vida. Isso é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das nossas ofensas que o Pai Celestial deixou de levar, de nos acusar, que o Pai Celestial nos perdoou. Então, se nós não podemos liberar perdão, também não podemos ser perdoados.
Não temos como ser perdoado por Ele. Então devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda para sermos agraciados com a graça de Deus. Muito bem, amados. Hoje é o primeiro dia desta campanha. Eu quero fazer uma oração. Não serei muito profundo nessa oração, porque eu já expliquei certinho aquilo que devemos fazer. Pai Celestial, estou aqui perante Tua presença, Pai, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Eu quero, ó Deus, a reconciliação contigo. Eu aceito o perdão que o Senhor ofereceu a mim na cruz de Cristo. Eu quero ser movido por esse espírito de perdão e liberar perdão para todos os meus ofensores, para todos aqueles que muitas vezes se levantaram contra mim, que me caluniaram, que falaram mal, mesmo sem eu saber muitas vezes, que se tornaram adversário contra o meu próprio ministério. Então eu libero esse perdão, porque eu quero ter o perdão divino em meu coração. Eu libero perdão para as pessoas que me ofenderam, que fizeram obra de bruxaria, de feitiçaria contra a minha vida. E essas obras não vingaram porque eu estou no aprisco do Senhor. Que lançaram maldição contra a minha vida, mas a maldição não me alcançaram porque eu estou no teu aprisco. Mas mesmo assim, Pai, eu quero liberar o perdão. Porque essas pessoas agiram, meu Deus, sem o conhecimento da verdade. Eles não conheciam a verdade. Na verdade, eles ainda estão fora do teu aprisco santo. Porque se eles estivessem no teu aprisco, Pai, eles seriam ovelhas, e ovelha não ofende outra ovelha. Uma ovelha não mata outra ovelha. Mas uma ovelha são obedientes à tua palavra. Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nesse primeiro dia de campanha, eu peço a orientação divina do Senhor que nos mostre se de alguma maneira, Pai, existem pessoas que foram ofendidas por cada um de nós, que nós sejamos levados a nos reconciliar com esta pessoa. Porque a tua palavra diz que se nós formos ofertar, e ao sairmos do nosso banco para depositarmos nossa oferta no teu altar, e nós lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, então nós devemos guardar a nossa oferta, voltar e reconciliar com o nosso irmão, para depois nos ofertarmos no teu altar. Porque senão a nossa oferta não será bem-vindo por ti, as bênçãos não virão sobre nossa vida. Então nos ensina, Pai, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.